Olá, elite da língua portuguesa. Vamos continuar aí a detonar? Vamos agora, galera, iniciar com colocação pronominal, né? Professor, isso tem caído. Colocação pronominal. Na colocação pronominal ou topologia pronominal, estuda-se a posição do pronome oblíquo átono. Amores da minha vida. Então, para iniciar, colocação pronominal, só existe regra de colocação pronominal para os pronomes oblíquos átonos, tá? Que é me, te, se, nos, vos, se. Terceira pessoa, a, o, lhe. Terceira do plural, as, os, lhes. Meus amores, então nós vamos dar a posição desses pronomes no texto. Olha aqui para o gato. Nós já estudamos estes pronomes quanto à forma. Aspecto geral. A, o, as, os, completando verbo, em regra, é objeto direto. Lhe, lhes, quando completar verbo, objeto indireto. Meter, se, nos, vos, pode ser direto ou indireto. Falei isso lá em regência. Mas esses pronomes podem ter outras posições? Podem. Então, o nosso estudo agora vai ser centrado na posição desses pronomes antes do texto. Legal? Então, estuda-se a posição do pronome oblíquo átono dentro... Deixa eu passar para a vermelhinha aqui, que eu gosto de usar a vermelhinha. Dentro do contexto oracional. O local em que se emprega o pronome depende de um processo eufônico, ou seja, a posição dele está intimamente ligada à harmonia da frase. Se a gente partir por essa definição assim, professor Cleiton, está intimamente ligada à harmonia da frase. Então, cara, eu posso afirmar, sem ter medo, professor, se está ligada à harmonia da frase, eu posso afirmar, sim, que eu posso fazer pelo ouvido. É verdade. Só que essa harmonia da frase, gente, é considerado português lusitano, europeu. Então, muita coisa que é harmônico para eles, para a gente não é. Então, tem que saber algumas regras. Então, eu sempre falo para os meus alunos que existem, eu já volto aqui nesses espaços, 3 posições. O nosso referencial vai ser quem? O verbo. O referencial é o verbo. Se eu empregar o pronome antes do verbo, teremos a próclise, o pronome proclítico. Se eu colocar intercalando, teremos a mesóclise, mesoclítico. Se eu colocar depois, teremos a ênclise. Então, no texto, nós temos quantas posições, gente? 3. A proclítica, a mesoclítica, que é intercalando, ou a enclítica, que é depois do verbo. Nós teremos 3. Vamos continuar? Então, eu tirei lá do meu livro isso aqui, coloquei o seguinte. Os pronomes oblíquos podem assumir 3 posições, como eu acabei de falar, em relação ao verbo. Próclise, pronome antes do verbo. Olha o exemplo. O Senado Federal se compõe de representantes do Estado, Distrito Federal, tal, próclise. Mesóclise, o pronome intercalado no verbo. O Congresso Nacional reunir-se-á, que seria, galera, reunirá, só que a descendência de futuro foi lá para o final, né? E os pronomes se entram no meio. Na capital federal, de 15, tal. É a mesóclise, ela tem maior grau de formalidade, cara de Michel Temer, né? Ênclise, pronome depois do verbo. Vós diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores. Sois o sal da terra e chamava-lhes, pronome depois do verbo, ênclise. Então, meus amores, olhem para aqui, olhem para o gato. São quantas posições, gente? 3. Antes do verbo próclise, intercalando mesóclise e depois do verbo a ênclise. Então, são 3 posições. Tudo bem, gente? Então, vamos lá com o gato aqui, ó. Aqui. E aqui. Aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o verbo. Essa primeiro, nós temos a próclise. Na segunda, nós temos a ênclise. O que eu falo para os meus alunos? Professor, o que você acha disso aqui? Daqui um pouquinho eu vou voltar nesse exemplo.
Eu gosto de analisar antes, então, mas está próclise aqui está ênclise. Eu quero te mostrar aqui para falar de certo ou errado. Vamos aqui ao segundo. Vamos analisar isso aqui agora. Aqui tem um C proclítico, aqui tem um C enclítico, né? Igual lá de lá. Próclise, ênclise. Só que aqui, você viu que eu destaquei o não? E tem um não aqui. O não é um advérbio. É um advérbio. Uma questão essencial em colocação pronominal é você conhecer os fatores de atração. Primeira coisa, amores, só existe fator de atração para próclise. Só existe fator de atração para a próclise. Só para a próclise. Então, o advérbio é um fator de atração? É. Palavra negativa é fator de atração? É. Pronome relativo é fator de atração? É. Conjunção subordinativa é fator de atração? É. Pronome indefinido, demonstrativo, pronome em mais gerúndio, tal. Professor, mas é muita coisa, né? Sim, muita coisa. Então, o que os fatores de atração farão? Olha para mim. O fator de atração o obrigará a utilizar o pronome antes do verbo. Ou seja, você utilizará o pronome em razão do fator de atração na posição proclítica. Proclítica. Então, vamos lá, meus amores. Vamos comigo. O advérbio é... Eu vou marcar aqui 4 fatores de atração e vou te falar por quê. Porque é muito fator de atração, muita coisa para você memorizar, né, nisso aqui. Então, quais são os 4 principais fatores de atração? São esses 4. Os relativos, as conjunções subordinativas, palavra e advérbio. São os que mais caem em prova. Aqui já é mais raro. Mas esses 4 aqui não podem sair da sua vida. Então, quando houver fator de atração, vamos ao exemplo. Vamos a esse exemplo aqui? O uso da próclise é obrigatório. Então, neste caso aqui, meus amores, eu não posso utilizar a ênclise. Mas por que não, meu bebê? Porque existe fator de atração. Se existir fator de atração, o uso da próclise é de caráter obrigatório. É obrigatório. Então, nesse caso, gente, a ênclise é proibida. Então, veja bem, primeira coisa que você tem que ter, conhecer os fatores de atração. Isso é o basicão. Lógico, depois eu vou aprofundar. Você já conhece o gato. Nós vamos aprofundar. Mas primeiro, o básico é isso aí, beleza? Vamos juntos? Ai, professor, porque eu não te conheci antes, ó. Então, aqueles exemplos que eu dei. E esse caso aqui agora? As instituições financeiras se mantêm tranquilas e as instituições financeiras mantêm-se tranquilas. Qual que é o certo? Amores da minha vida. Não quer dizer que eu só vá utilizar a próclise quando houver fator de atração. Não quer dizer isso. Quando houver fator de atração, eu posso usar a próclise? Mas posso usar quem? A ênclise. Sem problema algum. Posso usar a próclise ou a ênclise. Sem problema algum. Sem problema algum. Posso usar a próclise ou a ênclise. Professor lindo, é verdadeiro? É. Mas no português de Portugal há uma tendência pela ênclise. Português europeu. Aqui no Brasil nós temos uma tendência pela próclise. Mas quero falar a você, as duas formas estão gramaticalmente corretas. Tá bom? Essa aqui é mais formal, a ênclise. Beleza? Então, não ocorrendo fator de atração, posso usar próclise? Posso usar ênclise. Aí, quando eu coloco assim, ó, usa-se mesóclise, a gente pega daqui um pouquinho. Olha só. Daqui um pouquinho a gente vai trabalhar a mesóclise
Eu quero fazer alguns itens aqui com vocês, só para não ficar muito tempo em teoria, senão fica muito chata a aula, né? Para não ficar chata. Vamos pegar uma primeira aqui. Questões de provas. Essa aqui é algo que eu não falei ainda. Eu imagino o Juca a indagar até hoje. Mas o senhor acha mesmo, Sargento Gabriel, que ele poderia ter me absolvido? Meus amores, absolvido é verbo. Eu falei isso para vocês lá em Regência. No particípio. Olha pro gato. Já coloque isso na sua cabeça hoje. O particípio não admite pronome oblíquo átono enclítico. Eu não posso usar o pronome átono depois do particípio. Não admite. Professor lindo, é verdade? É. Não admite. Professor, amado-te. Errado. Isso é imposição. Obedecido-te, errado. Esse ado aí, não admite. Então, sem prejuízo para a correção gramatical e para o texto, tal, poderia ser assim reescrito, tal. Não posso. Porque absolvido é particípio. Vamos a questões que tem a ver com a aula de hoje aqui. Olha essa. 2. ABIN Oficial de Inteligência 2018. Vamos lá. A próclise observada em se multiplicam, linha 2. Vamos lá? Tá aqui, ó. E se desenvolve, aqui, as linhas estão erradas, mas eu estou marcando, é opcional, de modo que o emprego da ênclise nesses dois casos também seria correto. O que vocês acham? O que vocês acham? É opcional? Fale aí para o professor Gato. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? É opcional? Gente, o item está certo. Porque o E não é fator de atração. Se fosse, eu não poderia usar. Porque é uma conjunção coordenativa. Só são fatores de atração as conjunções subordinativas. Então eu posso falar ele e se multiplicam ou multiplicam-se. Guerra também não é fator de atração. Então eu posso falar se desenvolve ou desenvolve-se. Tanto faz. Então o item está certo. Próximo. CESP 2017. No trecho, a ela se soma a discriminação e que se multiplicaram aos milhares. A colocação do pronome destacado para depois do verbo prejudicaria a correção gramatical. Prejudicaria a correção. Visto ser obrigatório nos dois casos a colocação de próclise. Ele falou que nos dois casos é obrigatório próclise. O que vocês acham? O que vocês acham? Marca aí, errado. Mas, professor lindo, por que está errado, professor? Sabe por quê? O ela aqui não é fator de atração. Então eu posso falar a ela, porque esse a ela é tônico, não é fator de atração. Posso falar a ela se soma ou a ela soma-se. Agora esse que é pronome relativo. E esse é fator de atração. Se fosse só esse item, seria certo. Aí eu não posso. A próclise é obrigatória? É, por causa do quê? Mas olha o que ele falou. A colocação do pronome destacado para depois do verbo, nos dois casos que ele está falando, tá, gente? De soma, se multiplicar, se prejudicaria a correção. Não, só vai prejudicar no segundo. Então o item está errado. Errado. Última prova do TJ-DFT, né? Em que a mantém coesa e saudável o deslocamento do pronome a
para logo após a forma verbal mantém prejudicaria a correção gramatical do período, para depois do mantém. Tá falando desse cabra aqui. Ele falou que prejudicaria. O item tá certo. Porque aqui esse que é um pronome relativo, ele sendo conjunção ou relativo, ele é fator de atração. Então eu não posso falar mantém-na. A próclise aqui é obrigatória ou não é? Sim. Se eu colocar depois do verbo vai prejudicar ou não vai? Vai. Então o item está certo. Cuidado para você não errar a redação, tá? Ele está falando que vai prejudicar. Ele está afirmando que vai prejudicar. E você vai concordar com a afirmação dele, não é isso? Beleza, professor? Professor, muito fácil até aí. Anvisa, 2016. Ele vai cobrar isso aqui, ó. Essa questão ele está fazendo duas afirmações. O pronome se é um pronome apassivador. Primeira afirmação. Vamos ler o contexto? Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato. Gente, tem como ser reflexivo esse ser? A doença transmite a doença mesmo pelo contato? Não. A doença era transmitida pelo contato. Transmitia essa doença, a doença era transmitida. De fato, a doença é um sujeito paciente passivo e esse ser é uma partícula passivadora. Está certo. Quem pratica a ação aí é o contato, é um agente da passiva, o contato que transmitia a doença. Tá? Eu já ensinei isso para vocês. Nem vou parar aqui agora. Então é pronome passivador. E caso sua colocação fosse alterada de próclise, que está no texto, tá próclise, como está no texto, para ênclise, ou seja, se você colocasse assim, o pronome depois do verbo, essa alteração incorreria em erro. Incorre em erro, gente? Que a partícula passivadora é verdade. Mas se eu colocar a ênclise aí, incorre em erro? Isso que eu quero saber. Se eu empregar a ênclise, é um erro gramatical? Eu pergunto a você. Meu amor, amor da minha vida. Se eu usar a ênclise aí, é erro? O que vocês acham? E aí? Incorre em erro? O CESP falou que incorre. Professor, mas aí ferrou. Porque a palavra doença, professor lindo, não é fator de atração. Professor, para mim a palavra doença não é fator de atração, professor Cleiton. É isso que eu quero te falar. E não é mesmo, não. Ah, mas o que atrai? Também o que não atrai. Gente, fator de atração, olha pro gato. Ele tem que estar imediatamente antes. Aí a próclise é obrigatória, mas não porque o que está atraindo, não, viu? Quem pensou nisso foi obra do destino. Acreditava e se transmitia, período composto. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quem acredita, acredita em. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, acredita nisso. Objetivo indireto, só que o em está implícito. Oração principal, mas oração subordinada. Ai, professor, eu quero aprender isso aí. Essa questão é muito difícil. Para elite da língua portuguesa. Deixa eu mostrar algo aqui. Não sei se eu coloquei, né? Eu tenho mania de não colocar isso. Não acredito. Não acredito que eu não coloquei. Vou me matar aqui. Mas eu falo aqui, se eu não coloquei, eu vou esclarecer para vocês. Não, acabei não colocando, mas eu vou falar aqui. Pode ficar tranquilo.
O nosso amigo Celso Cunha, olha o que ele fala. Cadê, cara? Vamos voltar lá para onde nós estávamos. Aqui. O nosso amigo Celso Cunha fala assim. Olha o que o Celso Cunha fala. Que nas orações subordinadas... Não é Cleito Natal que fala isso, não. Vou até falar aqui, ó, para não ter problema. Celso Cunha. Nas orações subordinadas desenvolvidas. Desenvolvida é quando tiver o conectivo, a conjunção, né? Prefere-se a próclise. Aí ele ainda fala, ainda que a conjunção esteja oculta. Só o fato de ser oração subordinada, tá, gente? Subordinada, desenvolvida quando tiver conjunção, prefere-se a próclise. Só o fato de ser oração subordinada. Ainda que a conjunção estivesse oculta, tá? Quem fala isso? É o Cleito? Não, Celso Cunha. Aí uma amiga minha, professora de português, falou isso uma vez, não é a Tereza não, é de outro curso. Ela disse assim, ela usava meu livro em cursos presenciais, e ela falou assim, Cleito, seu livro fala isso do Celso Cunha, mas ele fala prefere-se, ele não fala que não é obrigatório. Só que eu falei para essa minha amiga, excelente professora, eu falei assim, olha, fulana, mas no capítulo de colocação pronominal, o Celso Cunha fala assim, prefere-se a próclise. Com advérbio, palavra negativa, conjunção subordinada. Contudo, ele usa prefere-se. Então, prefere-se, no contexto do livro dele, é para utilizar. É aquela linguagem do politicamente correto, da linguística, para não chamar o erro de erro, né? A transgressão de transgressão. Então, prefere-se a próclise. Mas tudo ele usa, todo fator de atração ele usa prefere-se. Então, para o Celso Cunha, o prefere-se é para usar, tá? Nas orações subordinadas. Então, nós temos aqui uma oração subordinada. É uma oração subordinada. Então ele fala para preferir a próclise. Então não vou usar a ênclise por ser uma oração subordinada. Então o item está certo. É uma partícula passiva-dora? É. Incorre em erro? Sim. Incorrerá em erro, sim. Ah, professor, isso aqui não é o quê? O que é a única palavra que atrai de longe? Não, gente. Não tem nada a ver isso, tá? Pelo amor de Deus. Nada a ver. É o fato de ser uma oração subordinada. Porque o Celso Cunha fala até assim, ainda que a conjunção esteja oculta. Tem uma questão do CESP, TJ Espírito Santo, de 2000, acho que é 2011 ou 12, tem no meu livro, que fala assim mais ou menos. Enquanto os protestos de rua se espalhavam pela cidade, alguma coisa assim, estava descendo. Isso aqui, gente, esse enquanto era uma oração subordinada adverbial temporal. Aí sabe o que o examinador do CESP falou? Você nota aqui, ó, enquanto os protestos se espalhavam. Nada disso aqui é fator de atração. O enquanto de longe não pode atrair. Aí o CESP falava assim, que utilizou-se a próclise aqui em 2011. Em razão da natureza, em razão da natureza da oração subordinada. Ou seja, em razão de ser oração subordinada. Tem esse item expresso, né? Mais antigo expresso. Então, galera, isso aqui é algo que cabe recurso? Cabe. Sabe por que cabe? O Celso Cunha é o único que fala isso de orações subordinadas aí, dos tradicionais, né? Dos mais conhecidos que a gente usa aí no dia a dia. É o único que usa. Mas o CESP aceita essa visão, já foi mais de uma vez, então eu nem faço recurso. A Sesgran Rio admite, e a FGV admitiu no último concurso do Senado. Então, meu amigo, eu nunca vi isso. Dê graças a Deus, você está melhorando.
Vocês estão me entendendo? Você está melhorando. Ai, professor, é verdade, né? É. Ah, professor, porque eu não te conheci antes mesmo, viu? Eu tô ficando bom. Ó. Então, se você pegar aqui, só para eu te mostrar um detalhe. Tem uma questão aqui que eu quero te mostrar. Aqui, ó. Sesgan Hill 2018. Olha o que o examinador falou. Nós não vamos analisar a A agora. Sesgan Hill 2018. Segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o pronome destacado foi utilizado na posição correta. Ele quer a correta. Deixa A para lá. Olha B. Tá errado, porque o sempre é advérbio atrai. A letra C, entre os numerosos usuários da internet, vírgula, constata-se, certinho, não tem fator de atração. E vocês aprenderão comigo hoje que eu não posso usar o pronome átono em regra depois da vírgula. Então a que estava certo no gabarito era C. Tem que ser constata-se, porque não tem fator de atração. Uma nova lei contra as fake news, promulgada na Alemanha, não se aplica. Errado. Né? Errado. Próximo. Uma vultosa, tal, que adote-se o que? Atrai ou não atrai? Errado. Então a A vai ter que estar errada, porque a C está certa. Então, olha, os jornais noticiaram que alguns países notabilizaram-se para... aqui tem um verbo noticiar, que alguns países notabilizaram-se. Gente, quem notabiliza algo. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí, Sesgan Hill cobrando. Países não é fator de atração. Mas neste caso aqui, a Sesgan Hill já cobrou isso mais de uma vez. Eu usarei a próclise em razão de ser uma oração subordinada. Em razão de termos uma oração subordinada. Pelo mesmo motivo. Em razão de termos uma oração subordinada. Beleza? Legal, galera? Em razão disso. Vamos juntinhos? Beleza? Legal, galera? Então eu aprofundei nesse final aí, mas eu acho que eu fui claro aí, né? Acho que eu fui claro. Beleza? Meus amores, forte abraço e até a próxima aula.